Como evoluir na minha carreira sem correr grandes riscos? Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma pessoa que me acompanha e que respondeu à minha pesquisa sobre orientação de carreira e satisfação no trabalho. É uma pesquisa que eu divulguei para a minha lista de e-mail e você também pode participar. Eu vou deixar o link para ela aqui na descrição desse vídeo, onde você vai fazer algumas reflexões sobre a sua carreira e vai também me dar alguns insights para que eu possa criar novos conteúdos aqui relacionados a trabalho, a satisfação no trabalho, a sucesso profissional e a evolução profissional. Mas como é que a gente responde essa pergunta, né? Como é que eu faço para evoluir sem correr grandes riscos? Essa pesquisa que eu acabei de mencionar, 70% das pessoas que responderam até o momento, e não foi pouca gente, não foi uma meia dúzia não, foi um bocado de gente, elas disseram que se sentem estagnadas, elas não sabem como dar o próximo passo na carreira, sentem que estão meio que marcando o passo, é muita gente, né? 70%. E o que eu imagino que passe na cabeça dessas pessoas é que a única maneira de evoluir seja assim, seja dando um único passo muito arriscado. E aí é claro que a grande maioria das pessoas não vão dar esse passo, e não vão dar esse passo nunca. Por quê? Imagina a situação atual que a gente está, um momento difícil, né, no país, em que conseguir trabalho não está fácil para ninguém, manter o seu trabalho também não está fácil para ninguém. É claro que não é uma decisão inteligente se você de repente está aí estagnado, você simplesmente chutar o balde, chutar tudo para o alto, ficar desempregado para aí tentar achar uma solução para a sua situação. Obviamente, em alguns casos, pode ser que essa seja uma solução, mas eu diria que não é a melhor situação para a maioria das pessoas. Então, se o jeito de evoluir não é correr este grande risco, né, como é que eu faço para me virar então? Você tem que correr pequenos riscos num espaço um pouco maior de tempo. O problema é que as pessoas às vezes não têm essa paciência e essa persistência de seguir um processo, de correr pequenos riscos com uma certa frequência e acabam não mudando nunca, porque elas sempre caem nesse dilema. O único jeito de eu conseguir melhorar agora é correr um grande risco. Mas deixa eu te dar exemplo então, talvez você esteja pensando, mas que história é essa de pequenos riscos? Como é que eu faço isso na prática, Adriele? Tem uma série de jeitos de você fazer isso. Se de repente você tem interesse, né, num outro trabalho, numa outra área, num outro tipo de serviço e gostaria de entender melhor como é que isso funciona, você pode de repente começar um projeto paralelo, você pode de repente começar um trabalho voluntário nessa área, e aí você vai estar correndo um pequeno risco. Por quê? Qual que vai ser o risco aí de eventualmente você despender energia em algo que não vai te trazer um retorno, né? Pode ser que de repente você teste esse novo trabalho, esse side project, esse projeto paralelo, né? E ele de repente você descobre que não foi exatamente ali esse caminho que vai te resolver também. Ou você faz um trabalho voluntário e também não tem um retorno imediato, mas é um pequeno risco. Se aquilo der errado, tá tudo bem, não tem grandes problemas em relação a isso. Qualquer investimento que você faça na sua carreira, em relação a treinamento, em relação à capacitação, pode ser enquadrado também nessa historinha de um pequeno risco. Qualquer movimento que você faça para se conhecer melhor, né? As pessoas têm uma ligação muito forte da profissão só com a área que estudaram, né? Associam muito profissão a conhecimento, né? Seja por meio do conhecimento universitário ou de cursos que foram feitos depois, mas existem outras coisas que fazem com que você desempenhe bem no seu trabalho. Uma dessas coisas são os seus talentos naturais. Então, gastar um tempo para descobrir quais são os seus talentos naturais, quais são os seus pontos fortes, isso gera um gasto de energia, né? Então você vai estar correndo um pequeno risco de repente injetar energia ali e não ter um retorno tão imediato. Da mesma forma no seu trabalho, assumir uma responsabilidade a mais, assumir um projeto que não era a princípio, né, da sua responsabilidade. Muita gente fala assim, eu não, para quê? Para que eu vou assumir isso? Mas isso é um pequeno risco de ter um overhead ali, mas que vai te abrir um novo horizonte, seja dentro dessa empresa ou seja até de uma atividade que você possa executar fora da empresa também, né? Então, na verdade, essas pequenas ações, de uma forma, é claro que também não adianta você fazer isso de uma maneira totalmente aleatória, mas é melhor fazer aleatória do que não fazer nada, né? Dentro de algumas semanas, provavelmente, eu vou estar dando uma palestra um pouco mais longa, em que eu vou exemplificar de uma maneira mais estruturada um processo para que você consiga evoluir, para que você consiga encontrar o seu trabalho ideal, correndo esses pequenos riscos, sem que você fique totalmente travado e também que não tenha que se jogar aí no escuro desconhecido nesse momento que a gente está vivendo. Um outro comentário que é interessante aqui é que a gente fala aqui em pequenos riscos e grandes riscos, mas
muitas vezes o que é grande risco para uma pessoa não é para outra. Né? Eu mesmo tenho um exemplo, tenho dois exemplos na minha vida, vou citar um deles. Né? Quando eu era funcionário público com estabilidade, um salário que hoje, se eu estivesse trabalhando lá, seria um salário de mais de 12 mil reais, mas que num determinado da minha carreira eu preferia abandonar aquilo tudo para trabalhar como autônomo, sem garantia nenhuma, porque eu achava que o meu caminho estava no ensino, estava na consultoria, estava num trabalho que eu acreditava. E por que que isso para mim não foi um grande risco, foi um pequeno risco? Né? Porque se aquilo desse errado, aquilo não traria, né, um prejuízo muito grande para mim. Né? Eu tinha reservas financeiras, né? Eu tinha me preparado para aquela situação, eu não tinha um dispêndio de recursos muito grande mensalmente, né? Eu vivia numa situação ali que eu conseguia me manter com pouco, não tinha outras pessoas que dependiam de mim, então era uma situação mais confortável e para mim isso era um pequeno risco. Para saber se uma coisa é um grande risco para você, o que você pode se perguntar é o seguinte: se tudo der errado, no pior caso, eu consigo me recuperar? Né? O que vai acontecer se esse pior caso se materializar? Se de repente o que vai acontecer é que você vai colocar você e toda a sua família numa situação totalmente trágica, talvez não seja o caso, talvez realmente correr esse grande risco não seja para você. E aí você pode voltar para tentar entender que nível de risco você pode correr. Agora, ficar simplesmente escondido, né, sabendo que você tem um problema e não fazer nada, achar que não fazer nada você está se livrando dos riscos de carreira, isso também é uma grande balela. Por quê? Da mesma forma que uma pessoa doente, né, que de repente não toma os devidos cuidados, não vai ao médico, não faz o devido tratamento, acaba morrendo se for uma doença muito séria, se você está vivendo uma situação dentro do seu trabalho, entre aspas, né, de um trabalho doente, um trabalho que já não te dá aquele retorno, não só financeiro, mas o retorno que você acredita, se você está se sentindo estagnado, se você tem dificuldade em executar aquele trabalho todo dia, porque aquilo é mais do mesmo, você precisa, né, você sabe que você precisa de procurar algo diferente, mas não procura, essa inação também pode acabar gerando um problema muito sério, pode acabar gerando um risco muito grande para você, como por exemplo a demissão. É claro, gente, no momento que a gente vive de competição acirrada, né, de corte de vaga, se você está aí no seu trabalho só marcando passo, você acha que as pessoas ao redor não estão percebendo? Você acha que seu desempenho vai se manter da mesma forma? Não vai. Então, desde já, corra pequenos riscos para evitar os grandes riscos e para que você consiga evoluir de uma maneira mais contínua, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais certa na sua carreira. Eu, sinceramente, não sou adepto, né, de ficar aí dando tiro no escuro. Né? Eu acho que a saída não está nem em se acomodar, né, e ficar lá dentro da sua concha, e também não está em ficar correndo os riscos desnecessários. O negócio é entender o nível de risco e lidar com ele, e aos pouquinhos ir fazendo aquilo que está dentro das suas possibilidades. Mas não pare nunca, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.